A gente começa com uma notícia que está literalmente abalando as estruturas da política internacional. Uma operação militar ousada, quase cinematográfica, que resultou na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. Vamos entender os detalhes disso agora. E a confirmação veio de onde se poderia esperar, do próprio presidente Donald Trump. Ele foi na rede social dele, a Truth Social, e postou essa declaração, bem direta, confirmando tudo e já anunciando uma coletiva de imprensa para mais tarde. Ok, então vamos mergulhar nos detalhes para entender exatamente como essa operação aconteceu. A fonte que a gente tem detalha uma ação que foi, acima de tudo, rápida e muito precisa. O horário foi, sem dúvida, um fator chave. 2 da manhã. Pensa só. Caracas na maior escuridão, e é nesse momento que as forças especiais americanas entram em ação com um objetivo muito, mas muito claro: capturar o presidente da Venezuela. A operação foi super complexa, sabe? Envolveu uma coordenação, milimétrica entre diferentes partes das Forças Armadas. Vamos ver o passo a passo de como tudo foi executado. Agora, a estratégia aqui é o que mais chama a atenção. Primeiro, para criar uma distração total, uma série de ataques aéreos começou a atingir bases militares e até o principal porto do país. Enquanto o caos se instalava, os helicópteros mais furtivos do mundo, os Night Stalkers, já estavam levando a equipe de assalto. A invasão ao complexo onde Maduro estava foi relâmpago, e o resultado foi a captura e extração imediata dele e da esposa para fora do país. E claro, nada disso acontece sem um apoio gigantesco. Havia uma força militar impressionante posicionada ali no Caribe. As fontes chegam a chamar de uma grande armada. Incluía o porta-aviões US Gerald R. Ford, dezenas de caças F-35 de última geração e mais de 12 navios de guerra. Ou seja, era um sinal bem claro de que a ameaça não era só da boca para fora. Mas é importante dizer que essa operação não surgiu do nada, né? Ela foi, na verdade, o ponto máximo de meses e meses de tensões que só foram aumentando. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho a escalada. Começou com ataques de drones, depois passou para a apreensão de navios petroleiros, que era uma forma de cortar o dinheiro de Maduro, e o tempo todo ameaças verbais do presidente americano. A entrevista que Maduro deu um dia antes, que a mídia descreveu como suplicante, bom, parece que já era tarde demais. E esse número é o ponto central. Não foi uma ou duas ameaças, foram mais de 15 vezes. A reportagem faz questão de destacar que, historicamente, quando o presidente Trump promete algo assim, ele costuma cumprir. Certo. E como se justifica uma ação militar tão drástica? Vamos dar uma olhada agora na argumentação oficial que foi apresentada por figuras políticas importantes lá nos Estados Unidos. A principal defesa legal veio do senador Mike Lee. Ele foi ao Twitter e disse basicamente o seguinte, que a ação foi para proteger o pessoal dos Estados Unidos que estavam cumprindo um mandado de prisão contra Maduro. Ou seja, ele enquadrou tudo dentro dos poderes que o presidente já tem. E só para a gente entender melhor, o tal artigo 2º da Constituição americana é o que dá ao presidente a palavra final sobre as Forças Armadas. É um poder essencial para poder executar uma operação desse tamanho. E essa ação toda se conecta com um plano ainda maior. A administração americana já vinha falando em resgatar a doutrina Monroe. Essa é uma política bem antiga dos Estados Unidos para limitar a influência de potências como Rússia, China e Irã aqui na América Latina. No fundo, é como se os Estados Unidos estivessem dizendo que o jogo geopolítico aqui, no seu quintal, mudou. A operação contra Maduro, então, se encaixa perfeitamente nessa visão. Com Maduro capturado, a grande questão agora é: e aí? O foco se volta para as reações imediatas e, claro, para o que o futuro reserva não só para a Venezuela, mas para a geopolítica mundial. A primeira reação oficial do governo venezuelano veio da vice-presidente. E é um detalhe muito significativo. Ao ir à TV exigir uma prova de vida, o governo, mesmo que indiretamente, parece ter confirmado que Maduro realmente foi capturado. No cenário internacional, como já era de se esperar, o mundo deve se dividir. A previsão é que os aliados dos Estados Unidos apoiem a ação, enquanto os adversários como Rússia, China e Irã, que têm grandes interesses na Venezuela, vão condenar a operação com muita força. E assim a gente termina com a pergunta de $1 milhão. A captura de um chefe de Estado numa operação militar cria um vácuo de poder gigantesco e um futuro cheio de incertezas. O que vai acontecer com a Venezuela a partir de agora é, sem dúvida, uma das maiores questões da política mundial neste momento.